Boa tarde, bem-vindo a mais um Sim, Não ou Talvez. O meu nome é Ana Machado e comigo estão Francisco Brito e Luís Pardal. Patrícia Machado hoje não pode estar presente. Vamos então começar com o primeiro tema deste primeiro programa de 2025. O primeiro, dar aqui um bom ano a Luís Pardal e Francisco Brito. E vamos então começar este programa com mais dois candidatos às eleições autárquicas para 2025. Henrique Sinsim, pelo PSD, e Ruben Miguéis, pelo Chega. Começamos então este programa com Francisco Brito. Boa tarde, Francisco. Vamos então a mais dois candidatos apresentados. Ora, muito boa tarde a todos, boa tarde ao Luís Pardal, boa tarde à Ana Machado, boa tarde aos nossos ouvintes e também um bom ano para vós neste nosso primeiro programa de 2025. Temos mais dois candidatos apresentados. Por um lado, temos o candidato do Chega, que enfim, que será alguém que entra perfeitamente dentro do perfil que o Chega tem defendido até aqui, portanto é um partido que no fundo é para apontar o dedo, para fazer críticas, não propriamente para ser um partido propositivo, e creio que o candidato encaixa perfeitamente nesse perfil. E de um outro lado, sem que haja qualquer tipo de relação entre estes dois candidatos, temos Henrique Sinsim, que é um eburense, é um candidato que também já concorreu em 2021 à Câmara Municipal de Évora, é vereador da oposição, aliás tem liderado esta oposição à gestão da CDU, com várias propostas. Portanto, é um conhecedor da cidade, trabalha na Fundação Eugênio de Almeida, onde é coordenador da área social e onde lida com todo o tipo de pessoas da nossa cidade, portanto, pessoas de várias áreas de trabalho e até várias áreas políticas. Portanto, é uma pessoa muito respeitada por estas diferentes áreas, e também é uma pessoa que tem muitas relações internacionais, portanto, por via do seu trabalho tem conseguido efetivamente colocar também a Fundação Eugênio de Almeida num outro patamar deste ponto de vista, portanto não só ao nível das candidaturas a fundos europeus, mas também das relações que consegue estabelecer com outros países e com redes muito interessantes, não só aqui do ponto de vista europeu, mas também transatlântico. Portanto é uma pessoa com muito mundo, é uma pessoa com muita visão, é uma pessoa que aposta muito na juventude e que não aposta na juventude só do ponto de vista programático, de efetivamente querer que os jovens tenham futuro em Évora e que não tenham que obrigatoriamente abandonar a nossa cidade para ter um futuro num outro sítio. É uma pessoa que aposta em ter candidatos jovens. Aliás, eu não gosto muito de falar de mim, mas eu também personifico um pouco isso. Portanto, quando concorri em 21 à Junta de Freguesia do Centro Histórico a convite de Henrique Sinsim, foi precisamente nesse sentido. Portanto, concorri com 28 anos e, de facto, isso é uma aposta clara. Portanto, como devem calcular, não faltariam candidatos e candidatas no PSD que poderiam ocupar esse papel e que queriam ocupar esse papel. E efetivamente a aposta de Henrique Sinsim é diferente, tem um projeto muito jovem, mas que consegue também atrair todos aqueles que também são mais experientes e que têm várias áreas também de conhecimento, e isto é de facto muito interessante. Eu acho que foi isso também que fez com que Henrique Sinsim em 21 conseguisse uma vitória histórica para o PSD, no sentido de conseguir 2 vereadores. O PSD nunca tinha conseguido até então, portanto mesmo os 2 vereadores que tem a CDU e que tem o Partido Socialista, e que conseguimos ganhar a Junta de Freguesia do Centro Histórico e ter eleitos em todas as freguesias. Portanto, isto é de facto significativo. Portanto, há aqui um crescendo na relação com os éborenses e também há aqui uma visão muito interessante para a cidade, portanto, uma visão muito conhecedora, conhece muito bem a Câmara de Évora, e aqui também particularmente com uma questão que me parece fulcral, é que é um candidato que não está apenas preocupado com a campanha autárquica, com a campanha eleitoral, está muito preocupado em construir a Câmara Municipal do amanhã, a Câmara Municipal que teremos a partir de meados de outubro deste ano ou inícios de novembro, após a tomada de posse. Portanto, é um candidato que neste momento está a desenhar a Câmara Municipal que quer, com a reorganização necessária, conhecendo as pessoas que lá estão dentro, que são as pessoas com que irá trabalhar, que
que pessoas é que podem ocupar os melhores lugares para que consiga construir este projeto para a cidade de Évora que traga efetivamente prosperidade. Portanto, é um candidato que, para além de ser extremamente trabalhador, eu permitam-me também aqui, porque conheço efetivamente o Henrique muito bem e trabalho com ele já desde 2021 diariamente, e percebo realmente este potencial que ele tem e aquilo que ele emprega. Portanto, é um candidato que vem pelos évorenses, não vem pelo partido, como outros, não é? Portanto, como Carlos Zorrinho, que vem para fazer o favor ao Partido Socialista. Não é o caso do Henrique, porque o Henrique, sim, efetivamente, vem pelos évorenses, tem uma forte convicção que todos nós, évorenses, merecemos melhor. É um cidadão que tem os filhos cá, portanto, quer que os filhos tenham futuro cá, não quer que os filhos tenham que sair. E isto é uma convicção muito forte, é uma força muito agregadora, que consegue mobilizar também todas as energias que precisamos para conseguir transformar a nossa cidade. Portanto, é preciso efetivamente, para debelar os problemas graves que a Câmara de Évora tem, ter esta energia, ter esta capacidade, ter uma visão estratégica que ele tem também provado que tem, e acima de tudo também conhecer as pessoas que estão na cidade, estão nas associações, portanto, de fazer este trabalho que ele tem feito ao longo destes anos todos, e que neste caso das candidaturas todas que já conhecemos, eu considero que é ímpar, portanto não consegue encontrar igual. Efetivamente, neste momento é o candidato que deste ponto de vista está melhor preparado para ser Presidente da Câmara de Évora. Henrique Sinsim, presidente da Conselhia de Évora do PSD, foi então novamente escolhido para liderar a candidatura dos sociais-democratas à presidência do município, atualmente gerido pela CDU. Já Ruben Miguel, empresário agrícola e do setor imobiliário, vai ser o candidato do Chega à Câmara Municipal de Évora. Luís Pardal, pergunto se ficou surpreendido com as escolhas ou se já esperava. Olá, viva, muito boa tarde ao Francisco, à Ana Machado e aos nossos ouvintes. No fundo, estas escolhas refletem aquilo que são as estratégias e as visões dos partidos para aquilo que é o nosso Conselho de Évora. Eu começaria este tema dizendo o seguinte, é que é importante, até por respeito aos évorenses, que a campanha que se faça até às eleições, portanto até ao dia das eleições autárquicas, é que seja, digamos, campanhas pela positiva, campanhas com respeito pelo outro, naturalmente que, havendo as divergências claras, e que é importante que as haja em termos de programáticos e de execução política, agora o respeito acho que é fundamental. Porque não nos podemos esquecer que estamos-nos a candidatar, estamos, digamos, de uma forma mais lata, não é? Portanto, a gerir autarquias, ou seja, a Câmara Municipal de Évora, a Assembleia Municipal e as juntas e uniões de freguesia, e há temas que os évorenses merecem que sejam tratados com dignidade. Falo aqui de questões fundamentais como a habitação, como cuidar do espaço público, como melhorar a atratividade de Évora, como tratar temas tão sensíveis como a Capital Europeia da Cultura, o desenvolvimento do Hospital Central do Alentejo, a relação entre as autarquias, portanto, juntas e Câmara Municipal, e, portanto, tudo isto se relaciona com aquilo que nós queremos, que é uma qualidade de vida melhor para os évorenses e um futuro melhor para Évora. E, portanto, isto é essencial. O Francisco, naturalmente, que ouvimos aqui, eu até quase que estava a chorar e eu até já me estava quase também a emocionar com os elogios que o Francisco faz. Henrique, sim. Eu até começava por dizer isso. Eu tenho respeito pessoal pelo candidato Henrique Sinsim e respeito também pelo seu percurso profissional, que tenho acompanhado também já há alguns anos. Agora, isso não me limita de fazer algumas observações no campo político, muito pelo contrário. Ou seja, eu acho que o Henrique Sinsim apanha aqui, digamos, dois mundos que não lhe são favoráveis. Por um lado, é a forma como o PSD local está espartilhado. Portanto, o PSD em Évora está completamente espartilhado. Por diversas razões.
Alguns quadros estão nomeados no governo, outros estão noutras entidades de âmbito regional e que estão aí alocados, e depois, mesmo internamente, são conhecidas diversas divergências que há entre membros do PSD de Évora. E, portanto, isto é uma forma de estar dentro do partido que para o Henrique Sinsim é complicado de gerir, e isto impacta naquilo que é a qualidade da candidatura de uma forma global. Portanto, este é aqui um ponto que, enfim, para gerir a Câmara de Évora não basta querer, tem que se saber, por um lado, e por outro lado tem que ter uma equipa a apoiar. Em contraponto, aquilo que nós observamos, por exemplo, no Partido Socialista, é que temos um cabeça de lista com uma clara e reconhecida capacidade, digamos, do ponto de vista pessoal, profissional e político, que não precisa de fazer favores ao Partido Socialista, nem precisa de fazer favores a ninguém. Portanto, o percurso dele, a capacidade dele é mais do que reconhecida, que será bem-vinda para a Câmara Municipal de Évora, é o presidente que a Câmara Municipal de Évora precisa, e, portanto, aquilo que nós temos é que acompanhar e ter equipas fortes, como seguramente o Partido Socialista irá ter, ao nível dos vereadores, por mais que nós possamos empoderar e devamos empoderar o candidato, cabeça de lista, é importante que quem o acompanhe ao nível da variação, ao nível da Assembleia Municipal, tenha essa capacidade de igualar este patamar, digamos, do ponto de vista político e profissional e pessoal, como estava a dizer, que é o candidato Carlos Jorrinho. Não será fácil, mas, porque de facto é uma pessoa que tem esta reputação, mas tenho a certeza, até porque conheço as dinâmicas, que se está a formar uma equipa muito forte. Depois, por outro lado, vamos ter eleições às juntas e uniões de freguesia. Nós temos candidatos, enfim, que se não houver nada em contrário, digamos que aqueles que estiverem em condições de se recandidatar, assim serão, e há outros que saem, que cumprem o seu mandato, e que há uma renovação das equipas e há uma renovação das candidaturas também às juntas de freguesia. E, portanto, isso é também importante e demonstra que há uma capacidade da parte do PS para apresentar uma candidatura de uma forma transversal, com qualidade. Depois, o outro ponto que afeta o Henrique Sinsim, na minha opinião, é que ele não contava, e o PSD não contava, que o PS apresentasse uma candidatura tão forte. E, portanto, a partir desse momento, aquilo que aconteceu foi que o PSD teve que gerir aqui estas últimas semanas, portanto, tentando e procurando aqui moralizar-se ela própria, e daí, se calhar, até ter demorado tanto tempo a apresentar o candidato, quando seria um candidato que seria de uma forma natural o Henrique Sinsim. Portanto, teve a digerir este tempo. Portanto, eu acho que o Francisco está-se a rir porque ele acredita que o PS não tem uma candidatura tão forte. Veremos e com certeza que há a dar tempo ao tempo. Sobre o Chega, eu não tenho grande coisa a dizer sobre a candidatura do Chega. Eu não conheço o Ruben, não é? Ruben Miguens, portanto eu não conheço o Ruben Miguens. Aquilo que sei da estrutura do Chega de Évora, enfim, é uma estrutura que não tem organização, portanto que está, digamos, aliás nas últimas autárquicas nós tivemos isso, portanto era um candidato, depois era outro, depois mudou e entretanto os candidatos que foram eleitos já saíram e portanto foi tudo uma grande confusão. Com certeza que o partido aprendeu alguma coisa com os erros do passado, mas eu confesso que não tenho expectativas da candidatura do Chega, não estou a desvalorizar a candidatura, portanto deu o mérito de se apresentar a eleições à Câmara Municipal de Évora para preencher aquilo que é a agenda do Chega, para procurar capitalizar essa agenda do Chega, mas não consigo dizer muito mais sobre essa candidatura, para além de que, enfim, daquilo que julgo saber, houve uma série de pessoas que foram convidadas para cabeça de lista pelo Chega, que não aceitaram, portanto Ruben Miguens aceitou, muito bem, veremos o que é que vai acontecer. O Chega que escolheu alguém que não está ligado à política. Porque o Ruben Miguens... O que é? Isso aí já temos que discutir o que é o ligado à política, não é? Porque
porque a política é, no dia-a-dia, aquilo que a nossa forma de estar, de encarar a vida e das nossas opções, das nossas tomadas de decisão, o impacto que tem no outro. Portanto, política, de uma forma geral, é isto. Não está ligado à política. Ora, daquilo que pude pesquisar, Ruben Miguel esteve, de uma certa forma, quer dizer, nos últimos meses, nos últimos anos, com ações de manifestação ao lado dos agricultores, com combates e com lutas que são importantes, a defesa da agricultura, dos agricultores, mas não é por isso que são os donos da razão daquilo que é os problemas, as reivindicações da agricultura. Portanto, enfim, de certa forma, tem feito o seu papel como entenda. Ora, já temos então 3 candidatos à Câmara de Évora, depois do PS ter apresentado o ex-eurodeputado socialista e professor universitário, Carlos Jorrinho, e do PSD ter escolhido o presidente da Conselhia, Henrique Sinsim. Também o Chega apresentou Ruben Miguel. Há alguma vantagem para os candidatos que se apresentam primeiro, Francisco? Eu acredito que não, sinceramente acho que isto obedece às estratégias dos diferentes partidos, que enfim, que têm a sua calendarização interna, até para esclarecer o Luís Pardal e os nossos ouvintes, por mais que o Henrique Sinsim, eu creio que desde 21, de que iniciou funções como vereador, foi sempre assumido, até publicamente, e eu até neste programa eu tenho sempre assumido que seria o candidato agora em 2025, porque acreditamos que toda esta experiência é de facto de grande valor para que possa conquistar a Câmara de Évora e possa fazer mais pelos évorenses. Objetivamente, do ponto de vista formal, dentro da estrutura do partido, tal como também aconteceu com o Partido Socialista, tem que haver aprovações pelos órgãos. Portanto, isto não é um movimento Cuidar de Évora em que não existe ordem, portanto, nem estrutura, nem democracia. Portanto, os partidos, principalmente estes partidos moderados, têm uma estrutura e têm que obedecer de facto a essas regras e têm que passar por processos democráticos, discutidos, e no caso do Henrique Sinsim passou por uma reunião de comissão política de conselhia, em que foi aprovado por unanimidade, e depois por uma assembleia de secção da Conselhia, que também foi aprovado por unanimidade e aclamação, onde tiveram pessoas que, se calhar há uns tempos atrás estavam mais distantes, e que agora foram lá, tomaram a palavra, apoiaram, portanto, não vou dizer naturalmente o que disseram, mas fizeram intervenções de facto bastante positivas, e por isso o PSD, não só a nível nacional, mas a nível local, está de facto mais unido, se calhar. Não quer dizer do que nunca, porque também não acompanhei sempre o PSD, mas de facto está bastante unido e com muita força. E isso é de facto muito importante, portanto há aqui uma base muito sólida. E depois também há outro lado que tem a ver precisamente com o apoio dos évorenses, portanto o estar na rua, o entrar numa associação ou numa outra instituição e perceber que as pessoas confiam no projeto, que acreditam no projeto e que de facto sentem que esse projeto vai ser vencedor. E temos sentido ao longo destes 4 anos também isso a crescer, portanto sentimos muito mais apoio e o Henrique Sinsim sente de facto muito mais esse apoio. E isso também é um indicador muito positivo, porque tudo isso conta, portanto, a vontade dos évorenses é o mais importante e é isso que será aqui o fiel da balança para percebermos efetivamente o que é que vai ser o futuro da cidade. E eu já disse aqui... O Évora precisa efetivamente de um presidente que esteja cá, que conheça a cidade e que esteja para conseguir liderar os destinos da cidade e que não seja um presidente a prazo, como a proposta que o PS apresenta, que efetivamente, no fundo, até neste momento, o discurso do Partido Socialista já está a mudar. Portanto, com tão pouco tempo da apresentação do candidato, já começam a mudar o discurso, já começam a falar da equipa. Porque a equipa é que importa, porque já perceberam que o candidato, apesar de ser um nome conhecido, não é um candidato assim tão forte para esta candidatura, com todo o respeito que tenho pelo professor Carlos Jorrinho, nunca confundam isso, até o próprio nunca confunda isso, porque efetivamente há aqui respeito pessoal e que isso não se confunda com as questões políticas. Mas efetivamente, dentro deste contexto específico, não é de facto a melhor opção para a cidade de Évora. E por isso já começam a falar na equipa. Aliás, é aquilo que eu já até denunciei aqui neste programa, que a proposta que o Partido Socialista tem em cima da mesa é efetivamente na ótica do candidato Carlos Jorrinho, que a expectativa do
Partido Socialista seria que ele ganhasse, que governasse 2 anos, que coincide com a Capital Europeia da Cultura, e depois saísse de cena, precisamente quando os problemas começam-se a agravar, que é no pós-Capital Europeia da Cultura, em 2028, porque naturalmente é aquilo que acontece a qualquer Capital Europeia da Cultura. O dinheiro da programação e toda a dinâmica de 2027 pode tentar fazer esquecer algumas questões, mas depois efetivamente há a gestão que é preciso levar a cabo, e há dificuldades muito grandes da Câmara de Évora neste momento, e que em 2028 estou certo que estarão muito em cima da mesa, e que aí Carlos Zorrinho já não estaria disponível para isto, portanto já seria alguém da equipa, portanto aqui esta insistência do Partido Socialista na equipa para realmente conseguir depois disputar umas eleições em 2029. Agora, a verdade é que eu acredito que os éborenses não querem isto, portanto o Carlos Zorrinho aparece como uma espécie de senador, portanto considera que está acima de qualquer pessoa, mas depois é um senador contrariado, portanto não queria. Teve que fazer para cumprir o partido, espero que tenha sido só o partido, não tenha sido outras estruturas onde também está inseridos, outras estruturas mais opacas de poder, onde toda a gente sabe que ele está inserido, portanto quero crer que não tem a ver com isso, mas efetivamente vem para cumprir ou pelo menos para tentar resolver um problema que o Partido Socialista tinha, porque efetivamente o Partido Socialista está muito partido. E a estratégia de cima, portanto da Nacional do Partido Socialista, é que um candidato com um nome mais conhecido faria calar todos os descontentes. Portanto é uma lógica até um bocadinho ditatorial que é aquilo que está a acontecer no Partido Socialista, mas enfim é o que é. Agora, eu acredito que os éborenses não estão também tão contentes assim como o Partido Socialista esperava. Portanto, as pessoas não estão contentes com esta lógica, e permitam-me, não gosto muito de referir isto, mas é um bocadinho aquilo que tenho ouvido, que é esta lógica do tacho. Portanto, a ideia das pessoas, e não estou a dizer que foi isso que aconteceu, mas que tiveram que arranjar um tacho para este, já que ele saiu da Europa. É um bocadinho isso que se ouve. E a verdade é que eu acho, não será tanto assim, portanto não é tanto resolver a questão da pessoa, mas é mais a pessoa que tenta resolver a questão do partido. E efetivamente isto não serve os éborenses, portanto acredito que aqui, apesar de haver objetivamente aqui uma diferença muito grande, porque Carlos Zorrinho já está no seu fim de vida política, portanto já está em cima da idade da reforma, portanto já não tem muito interesse em ter praticamente mais nada do ponto de vista político, já naturalmente quererá ter o direito ao descanso, e que é legítimo. Em oposição temos Henrique Sinsim, que efetivamente tem muita força, portanto tem muita força para conseguir agarrar este projeto da Câmara Municipal de Évora, e tem muita vontade. E eu acho que isso vai ser decisivo na eleição. Portanto, aquilo que nós vamos assistir nos próximos meses, que ainda serão longos, portanto, temos aqui uma gravidez, temos aqui 9 meses pela frente, e eu acredito que haja, de facto, aqui fatores determinantes e que serão do conhecimento dos éborenses, porque serão decisivos neste contacto com os éborenses, e que farão com que os éborenses efetivamente acreditem e confiem em Henrique Sinsim como Presidente da Câmara de Évora, porque acho que efetivamente isso vai trazer alterações profundas e muito positivas ao Conselho que nós temos hoje, e que efetivamente queremos que seja bastante diferente no futuro. Luís Pardal, há alguma vantagem para os candidatos que se apresentarem em primeiro lugar? Eu acho que o Francisco padece aqui de alguns... talvez seja do frio que nós estamos a atravessar, de alguma geada, mas eventualmente não estará num dia bom. Desculpe interromper-te, o único congelamento é o das contas da Câmara de Évora, que o PS impôs pela falência que impôs quando foi Não, isso não é verdade. Isso é o único congelamento que existe. Não, até porque sabemos que isso remete para uma discussão mais robusta, porque estamos a falar na sequência de uma crise económica internacional que não afetou só as câmaras do PS, portanto foi um conjunto de circunstâncias que entretanto a CDU resolveu, estava tudo bem, estava tudo resolvido, e afinal não está assim tudo resolvido. Mas o Francisco insiste em ter poderes de previsão e, portanto, coloca estes cenários. Eu espero que estejamos todos cá nos próximos anos para que o Francisco admita que estava um dia, algures no tempo, estava errado.
porque ele insiste dizer que Carlos Jorrinho vem cá só para cumprir 3 anos, ou 2, ou um mandato e depois vai-se embora. Quer dizer, isso até já foi esclarecido. É uma pessoa que nos confrontos que se coloca, nos desafios que se coloca, ele cumpre os seus mandatos e cumpre os seus objetivos, e os objetivos que considera que são o de maior interesse para a Évora e para os evorenses. Ora, nós já tivemos esse assunto perfeitamente esclarecido. Procura-se criar aqui uma falsa questão de que ele vem só para fazer um favor ao partido. Não é verdade. Não vem para fazer um favor ao partido. Não vem para nenhum tacho, porque é uma pessoa que atingiu o topo da carreira profissional para além das questões políticas. Vem porque sente, porque vive em Évora há décadas, porque sempre se manteve cá, apesar de ter tido e ter desempenhado papéis fora de Évora, não é? No campo nacional e internacional, mas manteve sempre a sua relação cá com Évora, sempre manteve aqui esta ligação, vive cá, quer dizer, não há, isto é tudo uma falsa questão, isto só serve para procurar desinformar as pessoas, porque o Francisco sabe e o PSD sabe que muita gente que até pode não ter relação com o PSD, mas que até poderia ser uma pessoa com um perfil que votaria no PSD para a Câmara de Évora, sabe que, havendo Carlos Jorrinho, havendo uma candidatura do PS com esta transversalidade, sabe que vai votar no Carlos Jorrinho. Já houve, não, isso é verdade, já houve muitas pessoas que partilharam comigo, que se me encontraram comigo na rua e disseram, é a candidatura que oferece melhor para a Évora. Quer dizer, e isto é indiscutível. E, portanto, depois tenta-se criar aqui falsas questões e falsas situações, que é para tentar enganar as pessoas. Mas o Francisco só se engana a ele próprio. Só se engana a ele próprio. E nós, enfim, com todo o respeito que temos que ter pela liberdade de voto, e portanto isto não são favas contadas, a candidatura não é uma candidatura ganha à partida, mas é uma candidatura que à partida é muito forte. É muito forte. E é natural que isto tem tudo o seu tempo. Se houve o tempo do PSD para escolher o candidato, não é? Porque a respeitar uma estrutura interna, também há o tempo das campanhas de comunicação e da forma de comunicar. E, portanto, só que o PS está naturalmente a apresentar o seu cabeça de lista, mas é natural que comece desde já a falar também nas equipas, porque isto não é a candidatura de um homem só, nós somos o Chega Cada Vida, portanto, nós nem somos o Movimento Cuidado Évora Cada Vida, portanto, nós somos uma candidatura, o PS é uma candidatura de equipa e que oferece as melhores condições para gerir a Câmara de Évora, que já sabemos, e não vale a pena iludir ninguém, que será hercúleo o trabalho para gerir a Câmara de Évora. Portanto, nós vamos encontrar uma Câmara, nós, éborenses, estamos a encontrar e os próximos vão encontrar uma Câmara com uma profunda desorganização que precisa dos trabalhadores que lá estão serem respeitados, porque sente-se a necessidade de reorganizar a Câmara interna, portanto, mas não é fazer isto com um machado na mão, ou olha, até com uma foice, enfim, que nem isso serviu. Portanto, aquilo que tem que ser feito é feito com estratégia, com conhecimento, com pessoas que têm capacidade de gerir equipas, respeitando o outro, portanto, respeitando os trabalhadores da Câmara, e reorganizar esta Câmara Municipal que está a ser ineficaz pela forma como politicamente está a ser gerida. E, portanto, é natural que se fale em equipa. Agora, como eu disse há pouco, a candidatura que Carlos Jorrinho, aliás, ele falou logo nisso, a partir do momento em que anunciou a sua candidatura, quer fazer uma candidatura com independentes, quer fazer uma candidatura com pessoas que não estão ligadas diretamente à política, mas que se revêem numa forte candidatura, portanto, num futuro melhor para a Évora. Enfim, eu vejo que o Francisco, e para terminar, aquilo que eu vejo que o Francisco é que ele tem imaginação a procurar argumentos que não têm qualquer tipo de sustento, baseia-se num futurismo que até já foi desmentido, e até o próprio Carlos Jorrinho já falou sobre isso, clarificando que está cá por Évora,
porque sente que tem esta capacidade para dar mais a Évora e que não irá abandonar a Évora, nem irá, isso seria defraudar os éborenses, e eu sou um jovem, eu não defendo apenas que sejam só séniores a serem candidatos à Câmara de Évora. Não, eu próprio sou um jovem, exerço a minha cidadania, mas sou capaz de ver que uma pessoa com 64, nem sei precisar bem a idade de 64, 65 anos, não está num fim de vida, quer dizer, não é? Pronto, quer dizer, nós tivemos agora o Donald Trump, não é? Que não é propriamente o melhor exemplo, é uma pessoa com 80 anos que foi agora reeleita com toda a força para os Estados Unidos. Portanto, não é isto que eu defendo também, naturalmente. Portanto, eu acredito, eu tenho um princípio de vida, as pessoas não me conhecem, enfim, às vezes estas questões mais pessoais, eu tenho um princípio de vida que é, eu acredito que não há ninguém insubstituível. Ou seja, só aqueles que não são substituíveis são os nossos familiares mais próximos e aqueles que nos são mais próximos. De resto, em tudo na vida, no campo profissional, no campo político, eu acredito que não há ninguém insubstituível. Já estás a entrar agora, no comentário da substituição. Não é isso. Não, isto é a minha forma. É mais natural do que não. coisa. Não há ninguém insubstituível. Agora, devemos o respeito e devemos aquilo que os outros no passado fizeram pelas instituições. Mas as instituições continuam. Portanto, a Câmara de Évora já passou por muitos presidentes e vereadores de Câmara e continua cá, enfim, melhor ou pior, mas continua cá. Agora, isto não me leva a crer que as pessoas se candidatem à Câmara e no dia a seguir abandonem. Portanto, isto não, uma coisa também nada tem a ver com a outra. Portanto, teremos um ano 2025 interessante, teremos um ano que, como disse, espero que sejam candidaturas positivas, porque os éborenses estão atentos e sabem que campanhas e formas de Estado do bota abaixo, isso também não leva a lado nenhum. Portanto, estão os dois de acordo que não há vantagens para os candidatos se apresentarem em primeiro, em segundo ou em terceiro? Sim. Não, eu acho que vou responder muito brevemente a esta questão e depois o Francisco poderá também complementar ou dizer as suas considerações. Eu acho que não há. Tem um significado simbólico. Essa que há uns meses atrás se dizia, o PS está desorganizado, o PS não sabe quem é que há de apresentar. O PS foi o primeiro partido a apresentar uma candidatura à Câmara Municipal de Évora. Isto demonstra não só que havia já há algum tempo um candidato que vinha a ponderar sobre o assunto, que vinha a pensar, a fazer uma introspeção e ao longo do tempo pessoas a manifestarem o seu apoio, portanto, já dá muito tempo. Isto revela que o PS em Évora não estava assim tão desorganizado como alguém e outros partidos faziam crer. Tem o seu tempo, mas teve uma carga simbólica também de ser o primeiro a ser apresentado. E, portanto, isto espoleta naturalmente algum nervosismo, como eu tenho dito que o Francisco e outros membros do PSD e da CDU têm sentido, e, portanto, tem essa carga simbólica. Depois, enfim, depois às tantas começamos a ver que se calhar há sem saídas. A CDU está sem saída, o Movimento Cuidado de Évora não sabe o que é que vai acontecer, se vai conseguir fazer a candidatura. Portanto, às tantas começa a apertar. Deixa-me então só responder concretamente a isso. Eu não acredito nesta questão do simbolismo. Eu acredito que efetivamente há aqui posicionamentos estratégicos distintos pela própria realidade dos candidatos. Portanto, o Partido Socialista precisou do mais rapidamente possível de lançar o candidato para que ele consiga construir a candidatura, consiga aparecer. Portanto, é uma pessoa que está muito distante da cidade, nunca fez politicamente nada por Évora. Portanto, é um facto. Nunca fez nada por Évora. Portanto, em todos os lugares onde teve, nunca conseguiu trazer nada para Évora e precisa de construir caminho. Henrique Sinsi não precisa disso. Portanto, Henrique Sinsi está cá todos os dias, está em todas as reuniões de Câmara, a lutar pelos éborenses, a construir uma oposição muito sólida e a construir, acima de tudo, uma candidatura muito robusta para que possa vencer nas próximas eleições autárquicas a Câmara de Évora. E é isso que Mas vamos eleger um Presidente da Câmara por ser esforçado? Não, é essencialmente sermos esforçados e sermos trabalhadores, porque acho que isso está na base de tudo. Não podemos estar à espera de ser só uma figura.
Eu acho que Claro Évora que não precisa disso, claro é que isso que eu tenho insistido, portanto, não tenho querido entrar muito por esse tipo de argumento, apesar de acho que fica perceptível para todos que é muito isso que o Partido Socialista escolheu. Escolheu figura e agora está preocupado em arranjar a equipa para ver se suporta a coisa. Efetivamente, o PSD nisto é muito mais equilibrado, portanto, tem uma pessoa à frente que é uma pessoa extremamente trabalhadora, que é uma pessoa conhecida dos eburenses, e que efetivamente tem uma grande capacidade de trabalho, junto também a uma equipa e que consegue, neste culminar de tudo, fazer efetivamente propostas e construir este futuro. Agora, acho que objetivamente a questão de aparecerem primeiro ou depois não é propriamente uma questão. Claro que as candidaturas, quanto mais se atrasarem, principalmente se forem candidatos que sejam desconhecidos dos eburenses, mais difícil será, mas não creio que exista simbolismo. Muito bem, passamos então para outro tema, este tema que é trazido por Francisco Brito. Francisco, o que é que nos traz hoje? Ora, eu resolvi trazer um tema quente, que está muito em cima da mesa das últimas semanas, porque eu acho que há aqui questões que devem ser debatidas e que não tenho visto muito focadas também noutros fóruns de discussão. E acho também interessante, sendo nós, não tem a ver, obviamente, com o facto da Patrícia não estar aqui, até gostaria que ela pudesse partilhar a visão dela sobre este tema, mas também o facto do Luís e de eu próprio sermos presidentes de junta de freguesia com este contexto específico do que se passou no Martim Moniz, eu acho que é interessante e é importante também podermos debater e acho que podemos acrescentar também a quem nos ouve falar sobre este assunto. Portanto, aquilo que se passou no Martim Moniz, e eu vou referir aqui algumas questões que me tocaram um pouco, teve a ver naturalmente com uma operação policial, que me parece, enfim, que é uma operação policial normal, com uma metodologia normal, é aquilo que acontece, portanto isto tem que estar as pessoas à parede, enfim, é aquilo que todos nós podemos vir a ser alvos, basta haver alguma desconfiança sobre nós que podemos ter na nossa posse algum tipo de arma ou estupefaciente ou alguma questão ilegal, ou que podemos representar algum risco, ou que se estivermos num grupo também é normal que a ação policial decorra dessa forma. Portanto, aqui pode não haver uma suspeita direta sobre ninguém, mas simplesmente a partir do momento que há uma revista de grupo, isto tem que acontecer por uma questão de gestão da segurança dos próprios agentes da autoridade, que em princípio serão e eram inferiores à quantidade de pessoas que estava efetivamente a ser alvo da ação policial. E isto acontece também no seguimento de várias questões que foram reportadas à PSP, portanto vários problemas de segurança pública, em que houve atuação da PSP também anterior a esta revista, houve queixas, houve denúncias, houve efetivamente uma criminalidade naquela zona e a PSP fez uma intervenção e também houve denúncia, nomeadamente do nosso colega presidente de junta de freguesia daquela área, que se não estou em erro é Santa Maria Maior, houve uma denúncia também que efetivamente havia insegurança, que era preciso a ação policial. E depois achei logo que este foi o primeiro ponto caricato. Portanto, esta mesma pessoa, Presidente de Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, que pede reforço policial e pede atuação, é o primeiro a juntar-se a Pedro Nuno Santos com um ato que eu acho que é desonesto e até de alguma hipocrisia, a vir dizer que foi excessivo. Esta ação foi excessiva. Portanto, eu não percebi onde é que a ação foi excessiva. Não houve violência da polícia nem nada. Portanto, como noutros casos, até em ambiente desportivo já aconteceu, com claques e tudo. Portanto, não houve violência. Houve uma revista normal que não diminui ninguém numa zona em que ele próprio tinha pedido uma ação policial. Portanto, achei que isto foi um ato de demagogia enorme. E depois, a partir daqui, senti que houve de facto um grande aproveitamento político. Portanto, não houve ingerência política da parte do governo, nem do PSD, nem do CDS, como muita gente disse, portanto não houve ligação política para que existisse a ação policial, mas a partir do momento em que houve uma ação policial, houve um enorme aproveitamento da esquerda, precisamente da extrema-esquerda, onde também o Partido Socialista com Pedro Nuno Santos está a ser embebido. Eu digo Partido Socialista Pedro Nuno Santos porque acho que há uma facção de facto no Partido Socialista que está muito colada à extrema-esquerda e a estes episódios. E depois, claro,
claro, aparece do outro lado, do outro extremo, o Chega a querer aproveitar também a situação. Portanto, foi isso que nós vimos depois no culminar das manifestações do último fim de semana em Lisboa. Portanto, acho de facto, no meio disto tudo, porque efetivamente existe alguma insegurança naquela zona, pode ser ou não potenciada pelas pessoas, pelas comunidades que vivem lá. Portanto, isso quem tem que vir dizer é efetivamente o Ministério Público e eventualmente outras instâncias e outras entidades. Não somos nós, nem são os partidos políticos, nem são os comentadores como nós e outros que têm que dizer que são estes ou aqueles. Portanto, existem efetivamente dados que provam que existe insegurança lá. Tem que haver a ação policial, portanto, de perceber o que é que lá está a acontecer, portanto, se existe algum tipo de criminalidade. Portanto, isso deve existir sem que existam efetivamente aproveitamentos políticos. Porque eu devo dizer aqui uma questão. É que naquilo que se passa neste momento em Portugal, e concretamente nas redes de tráfico humano, porque elas existem, uma das formas de as detectar é fazer este tipo de intervenção, porque as redes de tráfico humano hoje não estão escondidas em contentores, como aparecem nos filmes, contentores que estão nos portos à espera de serem carregados, quer dizer, isso hoje não funciona assim. As redes de tráfico humano estão à frente dos nossos olhos, estão na rua, não são todas as pessoas migrantes que estão a ser alvo disto, obviamente, mas há pessoas a serem alvo destas redes. E nestas ações é possível perceber indícios que levam depois a cruzar dados com outras formas de os obter que as nossas forças de segurança têm e conseguir perceber que efetivamente há vítimas no meio disto tudo. E eu acredito sinceramente que nesta situação concreta do Martim Muniz, os migrantes e as comunidades que ali vivem efetivamente até foram as vítimas disto tudo. Porque foram vítimas da ideia que se cria sobre aquela zona e sobre elas próprias, como se calhar às vezes até podem nem ter grande relação com elas, ou pelo menos a maior parte das pessoas não tem qualquer tipo de relação com as rixas e com os problemas de segurança que lá acontecem, e são vítimas depois da politização da extrema-esquerda, da esquerda que seria moderada, portanto, Partido Socialista, e da extrema-direita, porque depois são o combustível para que estas forças políticas consigam ter mais alguma coisa para preencher a agenda mediática, que é aquilo que no fundo lhes interessa. E eu acho sinceramente isto é triste e é preocupante, porque isto pode alastrar a outras zonas do nosso país, e eu acho que é preciso ter um debate honesto sobre estas questões, e acima de tudo trazer a público, aos nossos ouvintes, que há efetivamente questões maiores por trás destas ações policiais, que não é propriamente a questão do uso da força ou de estar a encostar as pessoas à parede e isto diminui as pessoas. Não é isso que está em causa. Quer dizer, não há uma perseguição policial às comunidades, não é disso que se trata. Portanto, a polícia tendencialmente ajuda estas pessoas e neste momento está muito empenhada em perceber como é que certas redes estão a atuar no nosso país e a apanhá-las naturalmente. Luís Pardal, há aqui um aproveitamento político, neste caso? Eu começaria este tema por fazer aqui, digamos, até um espelho da minha visão sobre este assunto. Eu sou a favor de um país seguro, eu sou a favor de um reforço de meios de segurança, porque reconheço que em muitos sítios as forças de segurança precisam de mais meios. Eu sou a favor do esclarecimento. E aqui, pelo facto de se misturar muitos assuntos da área social, depois leva à desinformação e a um aproveitamento da desinformação. Eu sou a favor do respeito pela dignidade humana e muitas vezes procura-se levar este assunto de uma forma mais ou menos subtil, pela falta de respeito à dignidade humana, sejam portugueses, sejam pessoas de outra nacionalidade. Eu sou a favor da entrada de imigrantes em Portugal, naturalmente que de uma forma opaca àquilo que é a imigração ilegal e combativa àquilo que é a falta de respeito pela lei, mas reconheço que Portugal precisa de mais gente para trabalhar em muitos setores, de uma forma para poder assegurar aquilo que é a nossa base da economia e desenvolvê-la, por um lado, e por outro lado, portanto, em postos de trabalho menos qualificados, por um lado, mas por outro lado também receber aqueles que são mais qualificados para
fazer um upgrade àquilo que é a nossa capacidade de desenvolvimento tecnológico e intelectual do país. E aquilo que eu sinto perante este tema, como estava a dizer há pouco, procura-se misturar muita coisa e depois começamos a cair em extremos. Eu acho que a atuação da polícia, do ponto de vista técnico, não sendo eu especialista de segurança, mas procurei ir compreendendo, não é? E em diferentes momentos compreendi melhor, outros momentos compreendi menos, mas que aparentemente do ponto de vista técnico foi correto. O problema é depois quando temos o governo, neste caso o PSD e o CDS, a aproveitar este tema na onda do Chega. Ou seja, o Chega lança para a praça pública que a insegurança ou falta de segurança é o tema principal da agenda. Aliás, os temas do Chega é a segurança e é a corrupção. Portanto, são os dois grandes temas. E o PSD está a ir a reboque do Chega sobre este assunto. E dá-lhe, aliás, houve conferências de imprensa do Primeiro-Ministro, dos assuntos parlamentares, quer dizer, houve conferências de imprensa que calados ganhavam mais. Porque, de facto, aquilo que o Governo está a puxar é o tema da segurança como se fosse o maior problema do país. E nós vivemos num país seguro. Os dados demonstram isso. Em 1993 nós tínhamos cerca de 283% mais crimes, mais homicídios daquilo que temos atualmente. Portanto, nos anos 80 havia milícias nos bairros, em determinados bairros que a polícia nem sequer conseguia entrar. Portanto, o contexto da realidade de Portugal em termos de segurança não é aquele que se quer fazer passar, por um lado, por via do Chega e, por outro lado, que está a ser corroborado pelo Governo. E aquilo que está a acontecer é que o PSD procura puxar este tema para ele, só que depois é uma marca branca daquilo que é a tratar este assunto. Porque por mais que o PSD ache que vai puxar este tema e que vai conquistar determinados setores da sociedade, não o vai conseguir porque o Chega vai sempre preenchê-lo. E o facto do PSD estar a alinhar com isto e não estar a alinhar pela transmissão daquilo que são valores reais, não é? Está a ir por um mau caminho. E só contribui para desinformar as pessoas. Eu não estou a dizer que em determinados pontos de cidades, em determinadas zonas urbanas, não há o sentimento de insegurança. Há. E os autarcas e a polícia e o governo devem de olhar para esses pontos. Por outro lado, também temos áreas em que há mesmo insegurança. Há mesmo insegurança. Uma coisa é a sensação de insegurança, não é? Eventualmente pelo Martim Moniz. Eu estive na semana passada no Martim Moniz. Não fui à manifestação, mas estive lá, fui a Lisboa e fui ao Martim Moniz. Portanto, e estive por lá. E há lá uma esquadra da PSP, portanto, há mesmo lá uma esquadra da PSP, há lá operacionais. Se é uma zona que precisa de lhe dar alguma atenção, eu reconheço que é preciso, quer dizer, o problema é que nós temos o governo a puxar para quase com um favorecimento à desinformação. E, portanto, isto é que é perigoso, e a forma como o Governo está a tratar o assunto. E depois, nós temos o Primeiro-Ministro a dizer que está equidistante daquilo que é estas coisas, da manifestação, não é? E o próprio Francisco a colar uma ala do PS, ou o PS, à extrema-esquerda. Quando nós tivemos sobre esta manifestação o Presidente da Conferência Episcopal, Dom José Ornelas, a dizer que esta manifestação é, e cito, portanto, ele faz esta referência: não nos resignamos, e esta manifestação é, digamos, um contributo para uma sede de um mundo melhor. Portanto, temos o Presidente da Conferência Episcopal a fazer uma leitura sobre este tema e sobre esta manifestação em concreto desta forma, não é? E depois temos o Governo a dizer que está equidistante deste assunto.
E isto deve nos preocupar. E eu, para já, era isto que dizia, e depois talvez na segunda volta até falo sobre estas questões, até como o Francisco disse, das juntas de freguesia, que me leva aqui a outras apreciações. Muito bem, Francisco. Bem, assim, eu devo dizer ao Luís e a quem nos ouve que o Governo não responde ou não se coordena de acordo com a vontade ou o posicionamento da Conferência Episcopal Portuguesa. Portanto, é assim, a Conferência Episcopal terá as suas questões. Não, o Governo tem o seu programa de governo, tem a sua estratégia, tem a sua visão para o país, tem um nível de informação que eu acredito que será diferente, muito diferente daquilo que todos nós temos. Portanto, age de acordo com isso. E algo que o nosso Primeiro-Ministro Luís Montenegro disse e que considero bastante valioso é que efetivamente o posicionamento do PSD é na zona moderada, portanto, e de facto tudo aquilo que tem acontecido no Martim Muniz prova isso. Portanto, se de um lado temos toda a esquerda, portanto a esquerda uniu-se em bloco, portanto junto ao seu extremo, a tentar atirar pedras para o outro lado, portanto para o Chega e vice-versa, criando aqui também um vazio no meio, que este vazio, fora destas realidades todas, desta gritaria, é ocupado pela moderação, e essa moderação de facto mais do que nunca é o PSD. E isso é importante, portanto o PSD e o CDS, isso é importante porque efetivamente nestas questões particularmente sensíveis nós temos que conseguir ver isto com algum distanciamento. Esse distanciamento permite-nos perceber que estão a ser usadas comunidades como bode expiatório e como combustível para a ação política, quando na realidade essa ação política está a fazer delas umas vítimas. Elas são vítimas dessa ação política porque depois temos aqui um aumento dos extremismos, portanto um aumento da procura da perseguição a estas comunidades também por quem efetivamente tem uma visão ultranacionalista, e isso é preocupante. Portanto, neste momento a esquerda não está a ajudar estas comunidades, não é desta forma que ajudam estas comunidades, não é a usarem o nome destas comunidades para conseguirem fazer manifestações e ter bandeiras que vão ajudar efetivamente estas comunidades a serem melhor integradas, ou que exista uma lei que lhes possibilite a ser recebidos com maior dignidade em Portugal. Pelo contrário, neste momento, este tipo de ação política faz com que seja ainda mais difícil chegar a consensos do ponto de vista da imigração. E era importante que se conseguisse chegar a esses consensos, porque efetivamente o Partido Socialista, quando foi governo, abriu o nosso país a determinado nível de problemas, portanto facilitando muito a entrada no país e fazendo do nosso país uma porta de entrada para a Europa pelo facilitismo. Portanto, isso aconteceu com as manifestações de interesse e não só. E neste momento é difícil dar a volta a esta questão. Portanto, o Partido Socialista, sem consciência provavelmente daquilo que estava a fazer, criou um problema brutal não só para as instituições, mas também para as pessoas que vêm, porque as pessoas vêm de facto de uma forma completamente arbitrária, vêm sem ter qualquer tipo de documentação. Algumas pessoas, atenção, vêm sem ter qualquer tipo de documentação e sem nós sabermos sequer qual é que é o passado destas pessoas e as intenções destas pessoas para estarem aqui, e também sabemos hoje que muitas destas pessoas não ficam no nosso país. Portanto, nós efetivamente precisamos de imigrantes, mas estas pessoas depois usam a facilidade do nosso sistema para conseguirem ter algum nível de documentação e para seguir partirem para outros países europeus do centro da Europa, que é onde efetivamente querem estar. Aí naturalmente que isso até do ponto de vista da nossa relação com a comunidade europeia torna as coisas um bocadinho mais complexas, e depois também naturalmente do ponto de vista da população, porque enfim, por contextos culturais, sente que depois a presença em grande número de pessoas de outras comunidades só por si pode ser um fator de insegurança, que não é, portanto não é algo direto, mas efetivamente nós temos que perceber quem é que vem. Portanto, nós temos exemplos de outros países europeus, já de há muitos anos atrás, com entradas que na altura nem sequer eram tão facilitadas e tiveram problemas graves. Por exemplo, França, e tem tido muitas dificuldades em gerir precisamente estas pessoas que vêm de fora e em perceber como é que estas pessoas depois atuam dentro de outro tipo de organizações, e essas sim são criminosas e que criam efetivamente muitos problemas do ponto de vista de segurança, ou até a Alemanha. Portanto, não só com a história
dos mercados de natais, que enfim, isto é dramático e todos os anos tem acontecido, mas efetivamente há aqui questões que têm que ser trabalhadas. E nós depois, do ponto de vista das nossas instituições, não estamos capacitados para o fazer. As nossas instituições, a AIMA, os próprios serviços de informação, a Polícia Judiciária, a Polícia de Segurança Pública, a GNR, não estão capacitadas para conseguir dar resposta a isto neste momento. Portanto, neste momento a imigração tem uma escala que as instituições não conseguem efetivamente acolher. Portanto, não conseguem ajudar com proximidade estas pessoas. É preciso mudar este paradigma, e este paradigma só se muda se houver consensos. E estas manifestações vão contra estes consensos. E isso é que é preocupante. Portanto, aqui o PSD, o CDS, o Governo não se estão a distanciar do problema. Muito pelo contrário. Estão a tentar ter a distância necessária de observação ao problema para conseguir continuar a atuar na resposta daquilo que é a necessidade do país. Enfim, não interessa o que é que o Chega diz ou deixa de dizer, porque, quer dizer, até o André Ventura, sem abrir a boca, nós já sabemos o que é que ele vai dizer, porque é óbvio, expectável, enfim, e não acrescenta absolutamente nada ao nosso país, a não ser fazer crescer estes extremos, ou a líder do Bloco de Esquerda, ou Paulo Raimundo, ou João Ferreira, ou o próprio Pedro Nuno Santos com Alexandre Leitão, que enfim, que tem um discurso já óbvio, porque já se percebe que enfim, que encaixa naquela cassete do Partido Comunista, principalmente até, toca também ali em alguns pontos o Bloco de Esquerda, mas que no fundo não vem acrescentar nada como se esperaria, até pela posição que neste momento tem distribuição da Assembleia da República em termos de deputados. Esperaria-se do Partido Socialista outro tipo de postura. Esperaria-se do Partido Socialista um diálogo construtivo para se conseguir efetivamente corrigir os erros do passado. Mas é que neste momento Pedro Nuno Santos nem tem a humildade para perceber que o Partido Socialista criou um problema grave no nosso país do ponto de vista da imigração, nem sequer tem a disponibilidade ideológica para participar nesta discussão, porque efetivamente está completamente ligado, portanto tem um posicionamento efetivamente radical, isso todos nós sabemos, e fica mais do que nunca visível nestas questões. Portanto, porque efetivamente não tem qualquer tipo de proposta para resolver o problema, cola-se àquilo que é óbvio, que é aquilo que os extremos vão dizer, que no fundo é apontar o dedo à outra facção oposta. Eu acho que isto não é aceitável, acho de facto que o Partido Socialista tem que mudar de postura, porque efetivamente precisamos de dar mais dignidade a quem escolhe o nosso país para viver e para trabalhar, e que naturalmente precisamos destas pessoas. Luís Pardal, vamos então às tais questões que há pouco querias referir e deixaste então para esta segunda ronda. Sim, mas antes disso tem que ser aqui outras considerações. Quer dizer, o Francisco acaba de dizer que foi o PS que criou este problema. Portanto, na opinião do Francisco, a imigração é um problema. Não, neste momento, não. Do ponto de vista legal, existe um problema ou não? Ou continuas na senda do Pedro Nuno Santos, não é na cena do Pedro que no fundo Santos, não tem a noção que a manifestação de interesse foi um problema, não é? Não, é que foi o PS que criou este problema da vinda de mar aberto, de vinda de imigrantes. Isto é uma situação internacional. São os povos do mundo a procurar uma vida melhor. Nós, nas próximas décadas, vamos ter refugiados climáticos. Se bem que isto é um conceito que, para alguns partidos, nomeadamente para o Chega, é uma coisa que não existe. Alterações climáticas nem sequer existem. E, portanto, mas vamos ter essa realidade nas próximas décadas. Portanto, vai haver milhões de pessoas que se vão mobilizar porque não vão conseguir viver, por diversas razões, nos locais em que atualmente estão. E, portanto, isto é uma circunstância global, que não é culpa de um governo PS, é mais complexo do que isso. E o problema é que nós temos o PSD, um partido de Estado, um partido com responsabilidade neste momento de execução e de gestão do Estado, a fazer uma leitura do PS como se fosse um partido de extrema-esquerda e um partido que não é verdade, isso não é verdade, e a fazer do PS uma manta aberta para receber toda a gente de criminosos como se fossem todos criminosos. Isso não é verdade. Uma coisa é a leitura que nós fazemos das comunidades e da forma como estão inseridas em determinados locais das zonas urbanas. Isso aí é uma circunstância cultural e de integração na comunidade. Se é fácil,
Acho que não é fácil. E acho que é um tema que merece uma discussão, até do ponto de vista técnico, altamente complexa, e acho que deve ser debatida e deve-se... Quer dizer, repara, uma coisa tão simples quanto esta. Em Lisboa, cortar cabelo custa, hipoteticamente, 15 euros, não é? Se abre uma loja de cidadãos de outra nacionalidade que faz o mesmo serviço por 4 ou 5 euros, não é? Quer dizer, até deste ponto de vista, isso está a acontecer. Portanto, defendes é bom ou mal, não percebi. Não, eu não estou a defender, eu estou a relatar uma circunstância que existe e que precisa até desse ponto de vista de ser olhada. Portanto, são situações do mais banal e do mais diário que há. E que nos passa despercebida, mas até deste ponto de vista daquilo que é o comércio, que até provoca desequilíbrios. Portanto, precisa de ser, eu não estou a defender um lado ou outro, estou só a relatar uma circunstância que existe, mas que me suscita questões e me suscita porque é que isto está a acontecer e como é que isto está a acontecer. Portanto, nem todos os imigrantes que vêm para cá vêm de uma forma ilegal. Aliás, esse é um vazio que é o que é um imigrante ilegal. Não é? O que é um imigrante ilegal? Não é? Um imigrante ilegal não é a mesma coisa que um imigrante criminoso. Portanto, temos que separar as coisas. O imigrante ilegal quer dizer, os últimos dados acho que apontavam 1% da população imigrante em Portugal, apenas 1% era imigrante ilegal. Pronto. Nós temos uma larga fatia de pessoas que estão numa situação de limbo, que estão à espera. E aqui as instituições, a AIMA, há uma falta de organização profunda da AIMA, choque isso, quem chocar, quem criou, quem não criou, não interessa. Mas eu tenho uma percepção de que a AIMA é uma profunda desorganização. As câmaras municipais não acompanham aquilo que é, por exemplo, um cenário de sobrelotação. E existe uma habitação que é um T2. Se tem 10 pessoas a viver lá, alguma coisa não faz sentido. Agora, se me disserem assim, mas é uma questão cultural, gostam de pessoas de determinadas nacionalidades, sentem-se bem a viver em conjunto, está bem, mas é um cenário de sobrelotação, não é suposto acontecer. Portanto, isso tem que ser trabalhado. As câmaras municipais não estão preparadas para isso. Portanto, esta fiscalização é difícil. As juntas de freguesia, que de alguma forma têm um processo muito ligeiro, mas a própria lei, através dos atestados de residência, como se isso legalizasse alguém, isso não legaliza ninguém, mas as juntas de freguesia são subcarregadas com pedidos de atestados de residência. Quando a lei não é propriamente clara, quando não há uma integração com a AIMA. Portanto, tudo isto é uma confusão. E isto precisa de ser repensado. O problema é que, e volto a dizer, é a forma como o PSD está a gerir esta situação, está a procurar preencher a agenda do Chega. E assim não vamos lá. E depois o Francisco faz outra leitura, ou o PSD faz outra leitura, que é o PS está a ir à extrema-esquerda. E, portanto, andamos depois nisto, mas de facto, este assunto a ser discutido assim, não vamos procurar um entendimento. E eu acho, sinceramente, que era preciso haver um entendimento nacional sobre este assunto. Mas para isso é preciso coragem do PSD também, em rever o seu posicionamento, que eu não vejo que esteja a acontecer. Portanto, e passava logo por ter a coragem do Primeiro-Ministro, ter a coragem de fazer determinados desmentidos, que não faz, alinha neles. E depois isso, assim não é fácil. Muito bem, para terminarmos o nosso programa, vamos então a um sim, não ou talvez. Francisco. Eu trago um sim. Hoje quarta-feira, temos o jogo do nosso Lusitano de Évora contra o Sporting Clube de Braga para a Taça de Portugal. Portanto, temos aqui um desafio muito grande para o nosso Lusitano, que é um clube da terra e que eu acho que todos nós devemos apoiar, independentemente se somos ou não adeptos. E por isso o meu sim ao Lusitano. Espero sinceramente, apesar de ter um jogo muito difícil, espero sinceramente que consiga arrancar mais uma vitória na Taça de Portugal. Seria muito importante para o clube, seria muito importante para
para nós, porque no fundo também é Évora que ali está também em jogo, é a nossa cidade e a nossa marca, e eu acho que é de facto lisonjeoso que tenhamos uma equipa de Évora a jogar contra uma equipa da primeira divisão no estádio de Braga. Portanto, o meu sim para o Lusitano, e espero que consigam esta vitória. Luís, sim, Muito não, bem, ou talvez. eu corroboro, eu subscrevo as palavras do Francisco, porque de facto é muito importante nós podermos ter Évora representada a este nível, quando, enfim, é raro acontecer, e isto faz-nos até refletir sobre aquilo que deve ser a Câmara Municipal e a postura que a Câmara deve ter para com o apoio a estas equipas, mas enfim, vava isso para outros 500. Portanto, este é o primeiro programa de 2025. Eu acho que o ano 2025, para além daquilo que nós falámos das eleições autárquicas, eu acho que será marcado por esta gestão da CDU sobre dois temas que com alguma frequência falamos deles, mas o cerco está a apertar. Aqui é a Capital Europeia da Cultura e é o hospital. Portanto, são temas centrais para este ano, em que a CDU tem uma enorme responsabilidade, a par do governo, do atual governo, também tem uma enorme responsabilidade para que isto resulte. E a Comissão Executiva, portanto, a Associação, aliás, e a Comissão Executiva está plenamente com capacidade para dar gás e dar vida a esta Capital Europeia da Cultura. O relógio, o tic-tac não para, e a pressão, quer sobre o PSD, quer sobre a CDU, está a aumentar, e portanto são dois temas que eu escolhi que marcam, na minha opinião, este ano. Verdade, o tic-tac não para, e nós chegamos assim ao final do nosso programa, se não ou talvez desta semana. Já sabe, pode voltar a ouvir e a ver este e outros programas em dianafm.com. Tenha uma boa tarde e uma boa semana.